renovadas. Boa tarde. Queria agradecer por vocês terem trocado o soninho da tarde para estar aqui com a gente hoje. Bom, eu não sei se vocês deram uma olhada no caderninho. Eu vou falar sobre discipulado de mulheres. Então, eu pus o título de Quem Ama, Discipula. Porque quando eu entrei na Igreja Batista da Graça, eu era bem recém-convertida e tinha vindo de uma cultura de igreja bem diferente da Batista da Graça. E estava passando por um momento bem difícil da minha vida. E uma irmãzinha lá me abraçou, como você abraça um jacaré. Sabe aquele dia de luta? Ela me abraçou mesmo. E ela caminhou comigo durante um ano, nas minhas maiores dificuldades, nos dias de chuva. E depois a gente pode caminhar nos dias de sol também. Então, eu comecei a dar muito valor para esse ministério de discipulado. E, infelizmente, quando a gente fala de discipulado, a gente faz aquela imagem de um dragão e as pessoas correm para o sentido oposto do dragão, né? Então, assim, como foi uma coisa que me abençoou muito minha vida, eu dei sequência a esse ministério que essa irmãzinha começou comigo de discipulado. E eu, com o pouco que eu tinha de conhecimento, de doutrina e tudo, eu conversei com o meu pastor sobre uma pessoa que estava precisando ser discipulada. E ele me incentivou. Ele falou para mim assim: Renata, você precisa ter duas coisas. Você precisa ter compromisso com essa pessoa e você precisa ter disposição. Eu falei, então eu posso começar a discipular. Porque o pouco que a gente tem, a gente pode estar beneficiando alguém que não tem nada ou que tem menos do que a gente. Então, eu queria que as irmãs abrissem. O meu texto hoje vai ser Mateus 28, do versículo 18 ao 20, que é um texto bem conhecido das Escrituras. E eu vou falar baseada nele, tá? Então, a gente vai sempre estar lembrando dele. Mateus 28, de 18 a 20, a palavra de Deus fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero lembrar as irmãs o que estava acontecendo quando Jesus falou isso para os discípulos. Jesus tinha morrido, já tinha passado pela cruz, tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele tinha ordenado aqueles 11 discípulos, que eram os apóstolos dele, que o encontrassem na Galileia. Então, Jesus estava falando para quem? Ele estava falando para os discípulos, que eram os apóstolos, aqueles discípulos mais próximos dele. E ele falou, basicamente, ele dá duas ordens aqui, três, na verdade, né? Ide. Aí ele falou para fazer os discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. E a gente muitas vezes tem esquecido esse ponto. Ensinando. Nós temos que ensinar. Então, eu gostaria de começar a falar com vocês aquilo que mais nos apavora. Vou falar de vários dragõezinhos. Então, eu estou chamando os dragões de desculpas, tá? Então, quais são as dificuldades que a gente encontra para o discipulado? A desculpa 1, que geralmente eu escuto, é assim: mas eu não sei o que é discipulado. Muito bem. Então, a gente vai pegar o exemplo de Jesus para a gente tentar entender um pouco o que é o discipulado. Então, o exemplo de Jesus é que ele desceu do trono de graça, de glória, de majestade, de poder. Ele desceu do trono dele para vir para cá, para o nosso mundinho caído. Ele fez isso por amor, né? Por amor de nós a nós. Então, e ele veio
para nos salvar e nos ensinar. Então, o primeiro ministério de discipulado que nós temos é do próprio Senhor, que veio para nos ensinar. E pela graça, Ele nos chama, assim que nós nos tornamos discípulos de Jesus, Ele mesmo nos chama a sermos discipuladoras, né? Eu queria citar aqui o Mark Dever, que é do Ministério 9 Marcas, de uma igreja saudável. Ele tem um livrinho que chama Discipulado, que é bem prático, me ajudou bastante, e ele tem uma frase que ele resume o que é o discipulado. Discipular significa ajudar o próximo a seguir Jesus. É basicamente isso. Isso é o mais simples que se pode dizer do discipulado. É ajudar alguém a ser um seguidor de Jesus. Fazer discípulos é um relacionamento que se procura exercer uma boa influência espiritual sobre alguém ao tomar a iniciativa, ensinar, corrigir, servir de modelo, amar, ser humilde, aconselhar e inspirar. Então, você vê que o discipulado, ele é um modelo. Eu não sei se vocês tiveram essa dificuldade, mas quando eu cheguei na igreja, as pessoas falavam assim, você tem que orar. Como é que eu oro? Ah, você tem que fazer um devocional. Como é que eu faço isso? Ah, você tem que ajudar os seus filhos a viverem biblicamente. Como é que eu faço isso? Então, assim, o discipulado é a gente que já é discípula de Cristo, ensinar a outra pessoa que está chegando a se tornar um discípulo de Jesus Cristo. E assim, uma coisa que é importante, que eu quero frisar para vocês, é que a gente não ensina só com aquilo que a gente fala. A gente ensina muito com o exemplo do que a gente faz. Então, as pessoas não estão só nos ouvindo, elas estão nos observando. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar dos influencers. Hoje em dia, a gente tem muitos influenciadores digitais. Acho que todo mundo aqui conhece o YouTube. Eu tenho visto assim, uma onda de jovens absolutamente sem conteúdo nenhum, que tem, em média, 8 milhões a 12 milhões de seguidores. São essas pessoas que estão influenciando toda uma geração de moças e rapazes, cristãos ou não cristãos. A gente gostaria de dizer que é só de não cristãos, mas sim, de cristãos também. Eu tenho contato com uma irmã que trabalha numa escola cristã, e ela falou para mim, Renata, eu vou te mostrar um vídeo. Ela trouxe para mim um vídeo de uma dessas influentes do YouTube, uma moça, e ela estava ensinando como moças de 12 a 13 anos poderiam ter a sua primeira relação sexual. É isso que estão ensinando para os nossos filhos. Esses são os influencers. Então, eu vou fazer aqui um apelo para a gente desmistificar o que é o discipulado, para que todas nós que estamos aqui hoje possamos ser influência na vida daquelas pessoas que estão próximas da gente, sejam cristãs ou não cristãs. Nós temos que falar a verdade, porque elas estão escutando mentiras, estão acreditando nessas mentiras, e isso vai levá-las a ter uma vida destruída. Então, vamos nos encorajar umas às outras para sermos as pessoas que vão influenciar essas moças a falarem e escutarem a verdade. E reproduzirem depois, né, a verdade. Então, a desculpa 1, que é eu não sei o que é discipulado, agora você já sabe. Discipular é ensinar as pessoas a seguirem Jesus Cristo. A desculpa número 2, dragãozinho 2. Mas isso é coisa de pastor, né? Não. Quem deve discipular? Todas. Todos que são discípulos de Jesus Cristo devem discipular. Todas nós que somos, estamos sendo moldadas à cruz de Cristo, podemos moldar outras pessoas à cruz de Cristo. Olha só, você quer saber se você é uma discípula de Jesus? Você está em dúvida? Você pode abrir sua Bíblia em João 8, por favor? João 8, no versículo 31. O que ele fala ali? Jesus que vai falar, ele disse assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele,
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você está permanecendo na palavra de Deus? Então você é uma discípula de Jesus. Então você tem uma ordem para ser uma discipuladora. Todas somos convocadas a fazer discípulos. Cristãs moldadas à cruz devem influenciar outras cristãs a serem moldadas à cruz de Cristo. Existem algumas graduações do discipulado, mas isso é só para a gente saber que existe, que eu creio assim, a gente, quando tem as novas crentes, a gente pode discipular. As crentes que já estão no meio da caminhada, elas podem fazer uma relação de mutualidade, ou seja, não é uma só que ensina, mas as duas, uma ensina a outra, e pode ter uma relação de prestação de contas. Eu estou com dificuldade, irmã, de me libertar de um certo pecado que tem sido constante, então você pode fazer uma relação de mutualidade, ou me ajuda, eu não estou conseguindo orar todos os dias de manhã, vocês podem combinar de orar, a gente tem tantos mecanismos hoje, então é uma ajuda mútua, né? Uma relação de discipulado de mutualidade. E também existe uma relação de mentoria, que é você criar uma liderança que vai poder fazer a multiplicação do discipulado, que vai poder ensinar, que vai poder treinar novas líderes. Então, isso a gente pode chamar de mentoria. Continuando aqui, como Jesus deu o exemplo para a gente, lá em Mateus 28, então, que a gente lembrou que Mateus tinha morrido e tinha ressuscitado. E esse é o nosso exemplo, porque ele fala que nós nos tornamos discípulos quando nós cremos em Jesus. E então nós somos batizadas. Então nós morremos para nós mesmas, né? Nós descemos as águas para morrermos para nós mesmas e ressuscitarmos como nova criatura. Então esse é o exemplo de Jesus. Quando a gente faz um discipulado, a gente tem que morrer para a gente mesma, para a gente ficar conformada à cruz de Cristo. E o envio de Jesus está baseado no amor dele por nós. Ele veio porque ele nos amou. E ele amou a gente antes da gente amá-lo. E isso é tremendo. Ele amou a gente do jeito que a gente é, muito antes da gente saber o nome dele. Então, esse é um outro exemplo. A gente tem que amar o próximo antes dele nos amar. Isso faz parte do discipulado também. É um exemplo que Jesus Cristo nos deu. Discipulado também é um ato de obediência à palavra de Deus. Porque o amor que Cristo sente por nós e o amor que nós sentimos por Cristo, que nos capacita a obedecer. A gente obedece Cristo para discipular porque a gente ama. Olha só, João 14:15, Jesus fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E lá no discipulado ele fala que você tem que ensinar a guardar os mandamentos. Então, se você ama Jesus, você é capaz de guardar os mandamentos dele e você é capaz de influenciar outra pessoa a fazer a mesma coisa. João 14:23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Irmãs, nós somos morada do Senhor. É demais isso, né? Vasinhos de barro, morada do Senhor. Eu só conheço um aqui que mora em vasinho em barro, que é o João de Barro, né? Mas, no entanto, Jesus escolheu os vasinhos de barro para fazer morada. João 15, de 12 a 14, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então, ele fala para nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. E ele nos amou antes que nós o amássemos. Isso não é interessante? A gente tem que amar o outro antes de ser amado. E isso é bem difícil. Isso não está na nossa natureza. A gente tem que fazer um pouco de esforço para que isso aconteça.
Mas Deus, quando Ele nos dá uma ordem, Ele também nos capacita. E Ele falou uma coisa que o pastor Mauro falou aqui também, que sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então, nós já somos amigos de Cristo. Nós já somos discípulas de Jesus. E outra coisa, em Tiago 14:7, ele diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Ele fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, agora você já sabe que se você pode discipular alguém, isso é um bem que você pode estar fazendo para outra pessoa. E uma pessoa que está sendo discipulada, ela vai ter um amor tão grande por esse ministério, que ela vai fazer com que esse ministério se propague. Então, nós podemos influenciar as pessoas a serem influência também, para que o mundo não seja a única influência que as nossas jovens tenham, né? E o discipulado, ele também é um sacrifício para ensino e para obediência. Lucas 14:27 e 33 diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem toma a cruz está indo para onde, irmãs? Para o Calvário? Para a morte? Então, o nosso convite é que você tome a cruz de Cristo e morra para você mesma. É nesse lugar que Jesus vai poder, se você não se esvazia, você não pode ser preenchida porque Jesus tem para nós. A Bíblia o tempo inteiro ela fala de se despojar, como a Nathalie falou no devocional de hoje de manhã, e se revestir de alguma coisa. Então, a gente vai se despojar do velho homem e se revestir do novo homem em Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Em Tito 2:7, ele fala que nós temos que ser um exemplo, um padrão. Ele fala assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, no versículo 8. Então, discipular é um ato de obediência de todo discípulo de Cristo. Então, o dragãozinho número 2, que é quem pode discipular, não é só o seu pastor, é todo discípulo de Cristo. Matamos o dragão número 2. Vamos embora. Discipular também é um ato de amor ao próximo. E isso, nesse livrinho do Mark Dever, do Discipulado, ele fala bastante nesse versículo, que é um dos meus versículos assim, que eu amo muito. É João 13:35, que diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãs, nós somos reconhecidas no mundo secular porque nós nos amamos umas às outras. E discipular é um ato de amor ao próximo, porque as pessoas estão perdidas. O amor move a nossa vontade. E quando Cristo, que é aquele nosso tesouro escondido, pulsa dentro da gente, a gente quer que todas as pessoas conheçam esse tesouro. Não é assim que acontece? Então, essa alegria da salvação tem que ser contagiante. Isso é discipulado, é contagiar, é influenciar as pessoas com quem a gente conhece que é Cristo, é falar de Jesus Cristo. Muito bem. Desculpa número 3, dragãozinho 3. Mas eu não sou capaz de fazer isso. Vamos ver. Jesus envia, Jesus capacita. O poder não é nosso, irmãs. O poder é de Cristo. Cristo é suficiente para fazer de mim e de você, de nós todas, discípulas e discipuladoras. Ele é suficiente. 2 Coríntios 3, 4 e 6. Esse versículo eu quero que vocês guardem, memorizem, espalhem, orem em cima dele. 2 Coríntios,
capítulo 3, dos versículos 4 a 6. Diz assim: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Discipular é um ato de confiança em Cristo. Dragãozinho número 3. Ah, mas eu não sou capaz. Você é capaz, porque Cristo te capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. É maravilhoso isso. Muito bem. Desculpa número 4, dragãozinho número 4. Mas, irmã, eu tenho medo de discipular. Eu também. Porque eu não tenho conhecimento suficiente, porque eu não conheço todas as doutrinas, porque essa juventude é tão intelectualizada, eles sabem tanta coisa, né? Então, mas Jesus prometeu, sabe o que para a gente? O envio do Espírito Santo. Atos 1:8, ele fala assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. João 15, 26, 27 fala assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vós também testemunhareis. Maravilhoso. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quem nos guia é o Espírito do Senhor. João 14, 26. Ele vai nos ajudar a lembrar de todas as coisas. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aleluia, né? Irmã, só tem uma coisa aqui. Para você lembrar, você tem que ler as Escrituras, tá? Porque ele não pode fazer lembrar de uma coisa que você não conhece. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Então, discipular é um ato de confiança no poder do Espírito Santo. Matamos o dragãozinho número 4. Muito bem. Dragãozinho número 5. Desculpa, 5. Irmã, mas eu não sei o que falar. Bom, se você tem esse livrinho aqui, eu acredito que todo mundo tem, nesse formato, no digital, né? Um crente deve ter um livro desse, né? Se você não tem, a gente tem uma livraria embaixo. E se você não tem condições de ter, você pode falar comigo, que você pode receber uma bênção hoje. Mas eu acho que todo mundo tem um livrinho desse. Vamos lá. Muitas mulheres andam no vale da sombra da morte. Elas não têm nada. Elas são ossos secos. E elas estão com sede. Sabe terra seca? Que está esperando cair uma gotinha de água? Que nem aquela mulher do poço que a Norma falou hoje de manhã, que está buscando aquela água viva. As mulheres estão buscando, só que elas estão buscando no que está fácil, nas redes sociais. Então, irmã, nós temos o Evangelho. A gente tem tudo que a gente precisa aqui. A gente não precisa mais do que isso. Olha só, a gente precisa ensinar as Escrituras. A gente precisa ensinar como essas pessoas vão se relacionar com Deus. A gente precisa ensinar como as pessoas vão se relacionar uns com os outros. Não foi isso que Deus nos ordenou? Que Jesus falou, os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? É isso que Deus quer da gente. É isso que a gente tem que ensinar. Que as pessoas se relacionem de uma maneira bíblica. Nós vamos ensinar feminilidade bíblica. Nós vamos ensinar como ser mãe. Como ser esposa no padrão bíblico. Nós vamos ensinar a sã doutrina. Isso está lá em Tito 2, versículo 1, diz assim:
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. No 3 ele fala assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, se você é crente, você tem que ensinar as mais novas que você. Não só, ele não está falando para as mulheres, só para as mulheres idosas. Se você tem 20 anos e você está aqui hoje, você pode ter uma irmã de 12 que está começando uma caminhada com Cristo e você pode ensinar alguma coisa para essa irmã. Então, sempre vai ter alguém mais novo que você na fé, ou mais novo que você cronologicamente, ou mais novo que você no crescimento espiritual, que você pode doar alguma coisa. Quando nós nos tornamos discipuladoras, nós nos tornamos mães espirituais. Inclusive, eu tenho um irmão lá na minha igreja, que ele fala que eu sou a sogra espiritual dele, porque eu estou discipulando a esposa dele. Eu nunca tinha ouvido isso, mas eu gostei, assumi já a minha sogrice. Em Tito 2, 4, 5, que ele fala que nós temos que instruir as jovens recém-casadas. Irmãs, muitas moças casam e não sabem o que é ser uma cristã ao lado de um marido. Elas não sabem o que é ser uma auxiliadora, porque o mundo está jogando em cima delas toda essa cultura de feminismo. Elas não sabem o que é ser feminina biblicamente, o que é ser uma auxiliadora. E nós podemos ajudar. Né? Você que tem 1 ano de casado, 2 anos de casado, você pode ajudar alguém que ainda não casou, com a sua experiência. Né? Todo mundo tem alguma coisa para dar. Olha só, quando você dá a verdade para uma mulher, isso ocupa um lugar de uma mentira. É uma libertação. João 8,32. E conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas mulheres estão escravas e não sabem. E nós temos a verdade. Você precisa confiar que a palavra de Deus é suficiente e é poderosa. 2 Timóteo 3, 16, 17. Esse versículo me fisgou. Eu estava orando ao Senhor: Senhor, eu não sou capaz. Eu não tenho condições de fazer o que o Senhor tem me pedido. E um dia eu estava lendo minha Bíblia e o Senhor me fisgou. Esse versículo ficou lá em neon nas minhas páginas da Bíblia. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de quê? De que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura nos habilita. Ela que nos habilita. Gente, nós temos um tesouro. Creiam. Romanos 4,12. Porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Ela é eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Toda a Escritura, a palavra de Deus, viva, eficaz. Então, discipulado é um ato de confiança na palavra de Deus. Matamos o dragãozinho número 5. Eu não sei o que falar. Ensine as Escrituras. Simples. Confia na palavra de Deus. Dragãozinho 6. Mas eu não sei quem discipular. Muito bem. Jesus falou lá para a gente fazer discípulo de todas as nações. Se você for lá no Mateus 28, lembrando, fazei discípulos de todas as nações. É muito fácil quem você vai discipular. É só você olhar para o lado
Quando você estiver sentado na igreja, você mira assim, numa direção e olha ali. Ah, tem uma mocinha ali mais jovem, aquela irmã acabou de chegar na igreja. Não tem aqui nesse lado, mira no outro ali. Eu tenho certeza que dentro da sua igreja tem alguém que você pode discipular. Faça um esforço. Não tenha medo. Irmãs, uma coisa que eu queria dizer aqui também que é importante a gente saber. Mulheres discipulam mulheres, tá? Nada de fazer aquele evangelismo bíblico, né? Porque a gente pode não se dar bem, né? Então, mulheres discipulam mulheres, tá? Homens discipulam homens para que não tenha engano, para que não tenha maldade, para que não tenha julgamento de outras pessoas, né? Muito bem. Quando você olha para o lado, o que você vê? Você vê as descrentes? Talvez uma vizinha, alguém que trabalhe com você? Faça discípulos. Jesus falou lá, fazer discípulos. Mas talvez você veja uma crente ali na sua igreja. Ensina. É simples. Quem você pode discipular? Quem o Senhor colocar no seu caminho. Quando eu coloquei no meu coração a decisão de que era esse o meu ministério, que eu desejei ardentemente por isso, eu vou falar, vocês vão dar risada, mas a vizinha batia na minha porta lá. Tia Rê, elas me chamavam de Tia Rê. Tia Rê, você pode fazer um estudo bíblico comigo? Eu dava risada sozinha, né? Porque o Senhor me fazia rir, né? Falava, tá bom. Então, Ele manda as pessoas. Ele envia as pessoas para você. Então, não tenha medo. Muito bem. Dragãozinho número 6, então. Quem discipular, o Senhor vai te enviar essa pessoa. Creia, ore e Ele vai te enviar. Dragãozinho número 7. Mas eu não sei onde eu vou discipular. Muito bem. Você pode começar onde você está. E eu espero que você esteja numa igreja, né? Então, você pode começar a discipular alguém da sua igreja. Às vezes pode acontecer que você conheça alguém de outra igreja. Eu sempre aviso o meu pastor que eu estou com um discipulado. Porque eu gosto de estar sobre a autoridade do meu pastor, para ele saber o que eu estou fazendo, com quem eu estou andando e o que eu tenho falado. Algumas dificuldades eu levo para ele, inclusive. Mas você também pode começar um discipulado, talvez, num evangelismo. Algumas pessoas não gostam de chamar discipulado de evangelismo. Mas o evangelismo, às vezes, pode começar com um estudo bíblico. E isso é o início de um discipulado, porque você está tentando conformar a mente daquela pessoa à mente de Jesus Cristo. Então, o discipulado deve começar numa igreja, local, de preferência, mas também pode começar fora da igreja e a partir do momento que essa pessoa for crescendo na fé, você leva ela para dentro da igreja. Porque o discípulo não é seu, tá? É de Jesus Cristo. Vamos lá. Então, dragãozinho 7, discipular na igreja, ou se você começar em outro lugar, depois você leva para a igreja. 8, não tenho tempo, gente. Eu fiz uma coisa. Eu trabalho com redes sociais, num blog chamado Voltemos ao Evangelho. Eu tenho todas as redes sociais. E aí, eu comecei a cronometrar, quando eu saía do escritório, quanto tempo eu estava ficando nas redes sociais. Então, eu entrava no Instagram, ligava o cronômetro. Saía do Instagram, desligava o cronômetro. Faz isso durante uma semana. Né? Aí, você vai ver quanto tempo você está gastando nas redes sociais. Ah, mas eu estou evangelizando, eu estou postando uns versículos lá. Quanto tempo você fica no telefone, naquele bate-papo de, não sei que roupa que eu vou hoje. Você acha que combina? Sabe, eu acho que tem coisas que tudo bem, a gente precisa de um momento de alívio e tal, mas a gente não precisa ficar... vamos ter a mordomia do nosso tempo, é difícil, mas a gente pode conseguir. É disciplina, tá? E a gente tem como conseguir isso. Então, assim, o tempo tem que estabelecer prioridades. E eu estou vendo que o cronômetro está rodando aqui na minha frente. Então, assim, estabeleça prioridades. Eu vou naquelas pessoas que eu começo um discipulado. Se eu vejo que a pessoa não tem interesse, ela desmarcou 200 vezes já o nosso encontro, ou ela põe 1000 empecilhos, não é o momento. Então,
reserva aquele seu tempo para aquela pessoa que está mais interessada, ou que está precisando mais, ou que está num momento que o Espírito vai te conduzir até nisso. E muitas vezes aquela pessoa não é o momento, ela vai embora, você fica 1 ano, 2, você continua com contato, assim, de repente a pessoa fala assim, então, lembra que você falou que você queria me discipular? Agora eu quero. Então, às vezes, a gente tem que respeitar, o tempo não é nosso, é do Senhor, Ele sabe, e a gente vai orando por essa pessoa e chega no ponto. Limitações. Irmãs, quantos litros eu posso pôr dentro de 1 litro? Um só, né? Então, você tem um limite de tempo. E não tem jeito. Você tem que priorizar e saber que você tem um dia com algumas horas e você tem que ter um tempo para discipular. Então, o discipulado exige tempo e você vai precisar se organizar nesse quesito de tempo, que é facinho. É a hora que o Senhor encaixa, faz esse cronômetrinho que foi bom, vocês vão ver. Então, dragão 9, discipulado exige tempo, mas você vai conseguir, porque nós somos boas mordomas. Não sei se existe essa palavra. Vamos lá, dragãozinho número 9, é o último dragão. Mas eu não sei o que fazer. Então, irmãs, discipulado não é uma receitinha de bolo. Tá? Não dá para a gente fazer fórmula. Eu aprendi que discipulado, eu bato 3 versículos, oro 3 vezes o Pai Nosso, falo com a irmã 5 encontros e tudo dá certo. Não tem receita de bolo. Cada pessoa é uma pessoa, cada mente é um universo, cada coração é outro universo dentro da mesma pessoa. Então, não tem receita de bolo, mas nós temos graça. O discipulado ele pode ser estruturado. Você pode fazer um estudo bíblico, pode fazer um encontro de oração, mas também ele pode ser uma coisa mais informal. Pode ser um convite para uma refeição na sua casa, pode ser uma caminhada no parque, mas ele tem que ser intencional. Tá? Você não vai caminhar no parque para ficar falando que eu estou ficando saudável. Não, você vai caminhar no parque para falar de Jesus Cristo. Então, intenção. Se for a gente não pode se perder nisso. Então, a gente ensina pelo nosso exemplo, além do que com o que a gente fala. Eu quero deixar uma frase aqui de um irmão que chama Mass McConnell. Ele é um escocês, ele é um ex-dependente químico, hoje ele é um pastor. E ele vive numa comunidade bem difícil da Escócia. E ele fala que quando ele se converteu a Jesus Cristo, uma família convidou ele para morar na casa dessa família. E ele era um ex-dependente, tinha todas aquelas dificuldades, roubava, tal, né? E aí ele fala assim, eles me convidaram para a vida deles. E o que eles fizeram me transformou para sempre. Então, a gente convida a pessoa para a nossa vida. E Deus vai dar a graça para que a gente tenha essa habilidade também. A graça de Deus nos alcançou e salvou. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A nossa fé é dom de Deus, não é você que vai dar fé para a pessoa. É dom de Deus. Nós só vamos ajudá-la a seguir Jesus. É graça. Graça de Deus nos leva às boas obras. Efésios 2:10. Somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. É Deus que nos dá graça para fazermos as boas obras. Não é receita de bolo, é graça de Deus. A graça de Deus nos socorre e nos basta. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãs, nós também ensinamos com as nossas fraquezas, tá? Porque quando alguém vê que você tem uma dificuldade, uma fraqueza, ela vai ver como você reage a essas dificuldades, a essas fraquezas. E isso também vai ensinar.
Hebreus 4,16 fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça por socorro em ocasião oportuna. É a graça de Deus. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Deus sabe quem você é. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem trabalha é a graça. A graça abre caminho, a graça trabalha em nós, a graça trabalha na pessoa que você vai discipular, a graça trabalha no ambiente, a graça prepara o dia de chuva, a graça prepara o dia de sol. É tudo graça do nosso Senhor. Será que a gente pode confiar na graça? No Salmo 13, versículo 5 fala assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Salmo 13, versículo 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Estou convidando as irmãs a confiarem na graça. Então, discipular é graça de Deus, receba a graça e use. Muito bem, irmãs, para concluir, Deus irá derramar graça nas nossas vidas enquanto a gente propaga a graça de Deus. Eu queria concluir com duas coisas, dizendo que a graça de Deus, ela forma uma cerca de proteção na nossa vida. Porque quando você discipula alguém, o discipulado forma uma cerca em volta de nós. Porque quando você discipula alguém, você tem que ser zelosa com a sua disciplina, porque você é um exemplo. E você vai ficar mais atenta a isso. Então, você vai ser zelosa com as suas disciplinas espirituais, leitura, oração, memorização, mordomia. Você vai ser vigilante nas suas tentações, né? Porque você vai ter que prestar contas para o seu discipulando com o seu exemplo. Você vai ser mais perseverante no seu tempo devocional. Você vai calibrar a sua humildade, porque você vai mostrar transparentemente quem você é, porque você acaba mostrando. E os seus pecados vão aparecer, então isso requer humildade. E vai mostrar as suas imperfeições. Sim, nós somos imperfeitas. Mas sabe o que a sua discipulanda quer ver? Ela não quer ver uma santarrona. Ela quer ver uma pessoa imperfeita que está em processo de santificação. Então ela quer ver que quando você errar, quando você pecar, você vai se arrepender, você vai se converter de novo à cruz. É isso que as pessoas querem ver na gente, que nós estamos no processo de santificação e não que nós somos perfeitas. Aliás, isso até afasta as pessoas. E na nossa imperfeição, nós temos que mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Isso que as pessoas querem ver da gente. A gente quer que a gente está em processo de santificação. Minhas recomendações, então, são o compromisso. Se você se comprometeu com alguém, faça. Porque muitas vezes eu esperava sedenta pelo momento de ouvir a palavra de Deus, de orar com alguém. Então, se você se comprometeu, irmã, assuma esse compromisso e faça acontecer. Tenha disposição, irmã. Talvez uns minutos a menos de internet, uns minutos a menos de sono, para você acordar e orar por essa irmã, pedir direção de Deus, em como você vai conduzir o discipulado. Tenha disposição no seu coração. Faça com disposição, com alegria no Senhor. E vai exigir doação. Doação de vida para vida. É como se você fosse uma mãe mesmo. Quem aqui é mãe sabe que ser mãe é a maternidade exige doação de muitas coisas, até da nossa vontade, né? Muitas vezes a gente não quer, mas a gente faz do nosso tempo, enfim, dos nossos cuidados pessoais às vezes. E cuidado. Fazemos discípulos de Jesus, não de Renatas, nem de Sofias, nem de Patrícias, né? Os discípulos são do Senhor Jesus Cristo. Nós só ajudamos a pessoa se conformar a Jesus. Ensinamos os padrões de vida cristã para serem aplicados. É esse o nosso papel. Não fazemos seguidoras de nós mesmas. Então, eu queria que você pensasse em algumas atitudes práticas para hoje, tá? Hoje à noite, quando você chegar no quarto, você pode pegar um caderninho e anotar as atitudes práticas para hoje, rapidamente.
Primeiro, cuida de você. Mateus 7, 3 a 5 diz assim: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Cuida de você mesma, tá? É importante. É importante que você tenha o seu tempo com o Senhor, a sua leitura da palavra, esteja cheia da palavra de Deus. Esteja com o seu coração quebrantado diante do Senhor. Ore pela intenção de discipular. Se você não sabe que é isso, se é isso que você quer, Senhor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com alguém? Você pode, tá? Ore, coloque isso diante do trono de Deus. Quero que você pense em uma pessoa que você pode iniciar um discipulado e você ore pela vida dessa pessoa. Eu quero que você pense como você pode incrementar o seu relacionamento com essa pessoa que você pensou. Porque o discipulado vai exigir um relacionamento. Às vezes essa pessoa não é crente. Enfim, você pensa como... Ponha lá 3 pontos de como eu posso incrementar meu relacionamento com essa pessoa. Planeja um encontro. E isso também pode ser uma coisa informal. Não precisa ser uma coisa dentro de uma caixinha. Mas você pode planejar um encontro, um café, uma caminhada, uma saída com as crianças no parque. Mas lembra que você tem que ter a intenção. Planeja. Para você conhecer um pouco mais a pessoa. E busque intencionalmente, regularmente, andar com essa pessoa. Se você já começou o discipulado, você vai buscar a intenção e regularidade para andar com essa pessoa. Eu sugiro semanalmente, se possível, pessoalmente. Tá? E eu gostaria de falar aqui 2 versículos. O primeiro é o que eu gostaria de ouvir sobre as pessoas que eu discipulo, que é 3 João 1, 4. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E a segunda é o que eu gostaria de dizer para as minhas filhas espirituais. 2 Coríntios 3, de 2 a 3. 2 Coríntios 3, de 2 a 3. Vocês são a nossa carta, escrita no nosso coração. Conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém, irmãs? Que Deus abençoe, que nos capacite e que nos dê a graça. Obrigada.